Boa noite, graça e paz. Jovens presbiterianos, são jovens, não? Jovens, cheios de energia, para enfrentar tudo que tem pela frente ainda nessa vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, verso 11. Diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Mais uma vez: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Pai querido, fala conosco agora por meio da sua palavra, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Memória, boa memória. Alguns são mais privilegiados do que outros, né? Tem gente que tem memória de elefante, lembra da cor da camisa, da formatura do filho, que hoje já casou. Tem gente que lembra coisas que ficaram há muito tempo já para trás. Outros com uma memória um pouco menos privilegiada, né? Se esquecem muito facilmente das coisas. Essa pessoa, sem dúvida nenhuma, uma dessas pessoas sou eu. Tenho uma dificuldade imensa em lembrar o nome das pessoas, né? Então, isso às vezes é constrangedor, né? Você fica olhando ali, como será que é o nome dessa pessoa? Alguns esquecimentos, eles são mais patológicos do que outros, né? Há uns esquecimentos mais sérios. Talvez alguém conviva com uma pessoa que tenha Alzheimer. Quão difícil é conviver com a minha avó durante muito tempo. Ela com Alzheimer já não lembrava mais quem eu era. Isso é bem difícil, mas tem aquela história: ela não lembrava quem eu era, mas eu sabia exatamente quem ela era. Portanto, o carinho sempre permaneceu o mesmo. Até há outros esquecimentos um pouco mais corriqueiros, né? Até uma piadoca do rapaz que chegou no médico e disse: médico, eu não aguento mais, eu falo uma coisa agora e logo eu esqueço, eu preciso de ajuda, eu falo, daqui a pouco já não lembro mais. E aí o médico perguntou: há quanto tempo isso está acontecendo? Daí ele respondeu: está acontecendo o quê? Né? Tem gente que é assim, fala uma coisa, agora já não lembra mais. Eu lembro uma vez que eu fui de carro, essa eu não esqueço, eu fui de carro para o seminário, no seminário aqui na Silva Jardim, Fabapar hoje, né, no Seminário Batista. Fui de carro para o seminário e voltei de ônibus. Eu esqueci que eu tinha ido de carro. Cheguei em casa, a chave estava no bolso, né? Tive que pegar no dia seguinte. Como eu disse, alguns esquecimentos são mais... Quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Alguns esquecimentos são mais corriqueiros, fazem o corpo sofrer. A gente tem que às vezes andar até um pouquinho mais, porque nos esquecemos, às vezes até da carteira em casa, quando vamos ao mercado, né? Outros são um pouco mais complicados. Esse texto que nós lemos fala disso, fala de esquecimento. Na verdade, é uma grande exortação de Deus, feita através de Moisés, para que o povo não se esquecesse. O livro de Deuteronômio, segundo a lei, a repetição da lei, é um reviver, é um rememorar de tudo aquilo que Moisés já havia dito para o povo. Lembre você que Moisés passa 40 anos com o povo no deserto, vive muita coisa, diz muita coisa, e já no final da sua caminhada, no final da sua vida, quando ele então começa a redizer aquilo que já havia dito um dia, quando ele começa a pedir para o povo lembrar de coisas importantes, ele cita, e principalmente aqui nesse capítulo 8, se a tua Bíblia tem um subtítulo ali, vai ter alguma coisa assim: exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. O capítulo 6, o capítulo 7, o tempo todo ele fala assim: não esqueçam, não se esqueçam, não esqueçam do Senhor. Porque sem dúvida nenhuma o esquecimento é algo que também
nos atrapalha espiritualmente. O esquecimento pode nos atrapalhar nas relações diárias, mas ele sem dúvida nenhuma é um dos grandes problemas quando o assunto é relação com Deus. Tanto que quando nós pegamos o livro de Juízes, o tempo todo Deus diz para que o povo não se esquecesse, ou na verdade até dizia que a razão do sofrimento do povo era porque aquela geração havia se esquecido do que Deus havia feito. O texto que nós lemos, vou ler novamente: guarda-te e não te esqueças. Olha que forte isso. Não se esqueça daquilo que é mais importante, daquilo que é o suprassumo da sua vida. Não se esqueça justamente do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, não cumprindo os seus estatutos. Bom, na contramão disso tudo, vem Davi no Salmo 103, ele vai dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Bom, eu digo na contramão, porque o esquecimento, ele pode gerar no nosso coração uma série de sentimentos e dificuldades na nossa relação com Deus, que Davi vai justamente combater, ou na verdade, através dessas palavras, mostrar o contrário disso aqui, em junção com o que ele diz no livro de 1 Crônicas, no final do livro, quando ele vai dizer: como posso eu entregar ao Senhor qualquer coisa se tudo vem dele, quando o esquecimento pode ser um sinal de ingratidão. O esquecimento, na verdade, ele nos leva à ingratidão. Quando eu olho para a minha vida, eu esqueço de quem é o Senhor, do que Deus fez comigo, eu passo a ser tentado a achar que aquilo que eu já vivi, aquilo que eu tenho, veio e é fruto da minha própria mão. A ingratidão, eu quero que você vá agora aqui para o verso 17 e 18, vai dizer assim, o verso 17 e 18: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás o Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a tua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, que hoje se vê. Mais uma vez, não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Quando Moisés fala para o povo: não te esqueças do Senhor, nesse mesmo capítulo ele continua, então, até o ponto que ele diz, isso pode te levar a pensar que tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que você já construiu, tudo aquilo que você tem, é fruto das tuas próprias mãos. O esquecimento, aquilo que Deus já fez por nós e que por algum motivo não está mais morando no nosso coração, na nossa memória, pode nos levar a um sentimento de autossuficiência, e isso gera a ingratidão. Ingratidão é quase que um antônimo de adoração. A ingratidão, ela é o antônimo da gratidão, evidentemente, e a gratidão é aquilo que mais, ou é uma das coisas que mais mexe com o coração de Deus. Agostinho chega a dizer, um dos pais da igreja, que a gratidão não é a maior só de todas as virtudes, ela é o princípio de todas as outras. Uma pessoa que não é grata, dificilmente ela cultivará outras virtudes, porque é a partir da gratidão que nasce e brota as demais qualidades. Bom, quantas coisas Deus já fez por nós, quantas coisas Deus já fez por você, quantas coisas podemos lembrar e podemos então, trazendo à memória, não esquecendo, sendo alguém que coloca na conta ou sobre a mesa sempre aquilo que Deus fez, podemos dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu jamais posso duvidar da sua fidelidade. Isso é maravilhoso. Se o esquecimento nos leva ou nos empurra a um sentimento de ingratidão, a lembrança, a memória boa do que Deus fez, nos leva à gratidão. Obrigado, Senhor. E quanta coisa Deus já fez por nós. Eu posso também levar essa verdade, e eu quero aqui abrir um parêntese, não é à toa, já fazendo uma aplicação. Quando eu lembro do que Deus já fez por mim, eu vivo melhor, eu vivo mais tranquilo, eu vivo bem. Afinal de contas,
Quanta coisa, quanta fidelidade de Deus na minha vida, quanta coisa boa já aconteceu, até as ruins, a gente sabe que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza de que o Senhor sempre esteve comigo. Agora essa falta de memória, ou essa memória ruim, pode nos levar a uma ingratidão na nossa relação com Deus, mas também nas nossas relações horizontais. Se eu não lembro das pessoas que me ajudaram nessa caminhada, se eu me esqueço de quanta gente cruzou o meu caminho, me estendeu a mão e me ajudou para conseguir um emprego, me deu uma boa palavra quando eu precisava, me deu um pote de açúcar lá na minha vizinha, seja o que for, quantas pessoas já cruzaram o seu caminho e já lhe ajudaram. Eu quero lhe dizer que essas pessoas foram instrumentos de Deus na sua vida, foram o próprio Deus. Porque não há nada bom que não emane do próprio Deus. Todo dom, toda dádiva, tudo que é perfeito vem dele. Então até aquela pessoa que um dia lhe estendeu a mão, mesmo sem saber que estava sendo usada pelo Senhor, você sabe que ela estava sendo usada pelo Senhor. É interessante que a palavra de Deus nos fala que o nosso patrão trabalha sem saber para o nosso bem, para o nosso benefício. Aquele patrão que é ímpio, ele não sabe, mas ele está trabalhando para o bem do justo, que é você. Então mesmo que a pessoa que um dia lhe ajudou não saiba que estava sendo usada por Deus, você sabe que ali o próprio Deus estava usando aquela pessoa como instrumento. E eu posso dizer então, para aquela pessoa e para Deus em primeiro lugar, enfim, mas também para aquela pessoa, muito obrigado, porque você foi instrumento de Deus na minha vida. E aqui eu lhe faço uma pergunta a você: quais foram as pessoas que já lhe ajudaram nessa caminhada? Quem foram essas pessoas? É demais lembrar, não? Pessoas que nos ajudaram e não quiseram dizer que nos ajudaram. Abro um parênteses aqui, uma vez eu queria voltar a estudar, e eu pedi para uma pessoa me ajudar, porque ela disse que conhecia o dono de um cursinho, e eu não tinha o menor dinheiro, não tinha dinheiro para voltar a estudar. Eu tinha formado no seminário, e as pessoas diziam assim para mim: mas você vai ser só pastor ou você vai trabalhar também? A gente já passou por isso, né? Eu falei: não, vou trabalhar também. Mas essa aí, eu escutei essa aqui e foi teu primo ainda, hein? Foi o Bernardo. Eu falo porque ele, teu primo, teu sobrinho, né? Seu Bernardo. Bernardo, se estiver me ouvindo, volta para a igreja, Bernardo. A gente te ama. A gente quer ver você aqui de verdade. Mas o fato é que eu queria estudar de novo. Queria estudar e eu não tinha dinheiro, e eu queria passar no vestibular, e eu fui lá e a pessoa disse: eu consegui a bolsa para você, pode estudar o ano inteiro. Um dia deu problema na minha apostila, fui lá. Falei: só para dar uma olhada, está tudo certo com a minha mensalidade até o final do ano? Sim, uma pessoa veio aqui e pagou integral para você já. Ela nunca me falou, fui descobrir por acaso. E ela nunca fez questão de que eu soubesse. E eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa. Eu louvo a Deus, ela foi instrumento de Deus na minha vida. Quantas pessoas já nos ajudaram e foram Deus em nossas vidas, e a gente pode dizer hoje: muito obrigado, Senhor, muito obrigado. É que a gente é ingrato mesmo. Mas também ela tem que me ajudar. Ninguém tem que te ajudar. Mas também é meu tio, ele tem a obrigação de me ajudar. É a minha mãe. A tua mãe tem que te dar roupa, comida, leite até os 3 anos, aos 2 anos de idade. Até quantos anos que amamenta? Nem sei mais. Nunca amamentei. Mas desculpa aí, Amanda. Mas a tua mãe tem essa obrigação, te dar casa, comida, não é? A mãe, pai, o resto é contigo, meu filho. Aquele 10ão que vem depois lá, né? Pai, dá 10ão, isso é graça de Deus na sua vida. A gente que é um pouquinho mais velho, e tem mais pessoas mais velhas que eu ainda, viveram uma época ainda pior. Não tinha esse negócio do pai dar dinheiro, né? Pai, dá dinheiro, dá um tapa na orelha, filho, vai trabalhar, né? Menor aprendiz na época era porque não tinha carteira, né? O menor aprendiz, tinha o CIE lá, né? Você já tinha que aprendia na marra mesmo. Hoje é trabalho infantil, né? Você vê o pai, o filho ensinando, o pai ensinando o filho, já nem pode, né? Mas o fato é que essas pessoas, elas nos ajudam por graça. E obrigado, né? A gente tem que dizer obrigado para cada uma delas. E eu lhe desafio aqui hoje, essa noite, a ligar para essa pessoa, se ela ainda estiver viva. Não agora, né? Quando sair daqui, mas fale com ela.
Hoje Deus falou lá no culto, eu quero te dizer muito obrigado, você foi um instrumento de Deus na minha vida. Nossa, mas assim do nada, faz tanto tempo, eu nem lembrava mais. E normalmente é assim, quem nos ajudou foi de coração, às vezes a pessoa nem lembra mais, mas muito obrigado. Bom, Deus nos ajudou, nos ajuda até hoje, né? E é de graça. E isso é um grande exemplo de como eu devo ajudar os outros, que eu devo ajudar sem esperar receber em troca. Imagine se Jesus Cristo morresse por mim querendo alguma coisa em troca. Ele quer a minha fidelidade, o meu amor, mas nada que vá se equiparar ao que Ele me deu, não tem como, não é? O pastor hoje pela manhã falou de justificação, e é pela graça. Isso é maravilhoso, a gente ajuda os outros, é pela graça. Senhor, nos dá boa memória, que essa seja uma oração nossa, boa memória, Senhor, para eu nunca esquecer dos Teus feitos, para eu nunca esquecer das pessoas que cruzaram meu caminho e me ajudaram. E se alguém aqui me ouve e me ajudou, é que eu não quero ficar dizendo, né, quem foi a esposa, mas eu quero dizer aqui muito obrigado, porque eu estou aqui hoje, porque muitas pessoas me ajudaram a estar aqui hoje. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Às vezes as pessoas têm, esses dias eu fui conversar com um pastor, e ele tinha recebido um convite para participar de uma coisa bem legal, e a gente sabe, assim, deduz, que o convite veio muito porque alguém o ajudou. E ele estava cheio de dedos, assim, não, mas eu tenho certeza que fulano. Eu falei, calma, e daí? Se te ajudaram, glória a Deus. Se te indicaram, glória a Deus. O nosso grande padrinho, a pessoa que mais abre porta para nós, a pessoa que mais usa a sua influência, é Deus. Não é? Se um dia alguém abriu uma porta para você, você não tem que ter vergonha disso, você tem que ter gratidão por essa pessoa. E você pode sim dizer, muito obrigado, e dizer para os outros, esse aqui me ajudou. Não precisa ter vergonha. A gente é indicado o tempo todo, principalmente por Deus, que abre e fecha portas para cada um de nós. Bom, agora se nós nos esquecemos também, um dos outros perigos desse esquecimento, é que nós passamos a carregar um fardo pesado demais para nós. Vou lhe dizer por quê. Abra a sua Bíblia, já está aberta, né, provavelmente aí, mas vou ler alguns textos com vocês. Verso 2 e 4 primeiro, diz assim: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Olha para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Incrível esse texto. Vou fechar aqui com esse verso 2. Mas agora, aqui nesse capítulo 8. Agora vamos no capítulo 9, versos 6 e 7. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura serviço. Lembrai-vos e não vos esqueçais, olha, ele está pedindo para lembrar de novo. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira do Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saísse do Egito até que chegasses a esse lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Pois em Horebe, tanto provocastes a ira do Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir, subindo ao monte a receber as tábuas da pedra. Aí o texto continua, ele vai contando o que acontece quando o povo achava que Moisés havia demorado demais, e faz o bezerro de ouro, aquela história toda. Bom, raciocina comigo aqui. Quanta coisa ruim, difícil esse povo fez, não é? Se a gente for pensar até Moisés, já foi muita coisa, depois de Moisés, mais coisas ainda. E o povo, mesmo assim, estava sendo conduzido, estava recebendo a oportunidade de entrar na terra prometida. Esse Deus é misericordioso demais. Esse Deus é misericordioso demais. Moisés o tempo todo, não se esqueçam, povo, de quem vocês eram, de quem vocês são um povo difícil, de dura serviço, vocês blasfemavam no deserto, chamavam o maná de comida insossa, diziam que o maná dava vontade de vomitar. Olha que forte isso. Não se esqueçam que vocês reclamavam o tempo todo, vocês não tiveram paciência de esperar Moisés descer do monte, vocês construíram uma estátua de bronze, um bezerro para adorar, vocês
são muito difíceis, e mesmo assim, eu não vou poder. Moisés não pôde, né, entrar na terra prometida. E nem aquela geração que em outro momento ele fala, nesse mesmo capítulo 9, ele começa a falar do povo, daqueles que duvidaram da capacidade do próprio povo de Deus guiar o povo à terra prometida, quando em Cades Barneia os espias sobem, dos 12 só 2, Josué e Caleb, entendem que dava para vencer, e eles então mais uma vez mostraram como era um povo incrédulo, um povo difícil, e mesmo assim Deus o conduziu. Eu enxergo um Deus misericordioso, e aqui eu enxergo a luz de toda a palavra, que a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia, um Deus perdoador. Mas espera aí, se eu esqueço disso, da capacidade que Deus tem de me perdoar, eu vivo um fardo muito pesado. É por isso que o próprio Jesus Cristo vai dizer assim: olhe, tomem, coloquem sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O povo de Israel, a lei já era complicada para ser seguida. Das 613 leis, as leis morais, as leis cerimoniais, os fariseus não abriam mão de nenhuma delas. Só que muito mais do que isso, eles criavam outras leis. E chega um dado momento que Jesus Cristo fala assim: olhe, o meu jugo, aquilo que eu coloco sobre vocês não é igual àquilo que eles estão colocando. O meu jugo é suave, e o fardo que está sobre esse jugo é leve. Esse sou eu. E é esse Deus, é esse Jesus Cristo que se apresenta aqui ao povo também no deserto e a nós aqui essa noite. Lembrem-se, não se esqueçam, tenham sempre a memória que Deus perdoou vocês, de que Deus é um Deus perdoador, e o que Ele coloca sobre o ombro de vocês é leve, não é pesado. O que o diabo coloca é para não conseguir carregar mesmo, é uma culpa miserável, que nos leva para o fundo do poço e nos faz nos achar cada vez menos capazes de seguir a Deus. O que Jesus Cristo faz não é isso, é suave, é leve. Sabe o que é jugo? Só para abrir um parênteses, algumas pessoas talvez não lembrem o que é o jugo. O jugo é aquela ferramenta colocada no lombo dos bois e também dos homens, para que a carga fique equilibrada, normalmente de madeira. Quando se coloca em 2 bois, você já deve ter visto, né, naquelas imagens mais antigas, o peso fica distribuído. É da palavra jugo que vem a palavra cônjuge. Por isso que os cônjuges carregam um peso igual, carregam um peso semelhante. Não é, o casamento não é pesado para ninguém. Então, sobre os homens também poderiam ser colocados os jugos, sobre o homem, para que quando ele colocasse a carga em cima do jugo, o fardo, não ficasse tão pesado para um lado ou para o outro, ficava equilibrado, portanto mais fácil de carregar. É por isso que Jesus Cristo fala: coloquem sobre vós o meu jugo, que é equilibrado e faz o fardo ficar leve. Louvado seja o nome do Senhor. Tragamos à memória essa verdade de que fomos perdoados pelo Senhor, apesar de quem éramos, ou de quem somos, como o texto nos mostra. Deus nos leva à terra prometida, apesar de tudo aquilo que estamos fazendo até essa chegada. Nós também vamos a uma terra prometida, amém? Maravilhosa, apesar de tudo aquilo que estamos fazendo até chegar lá, porque a gente continua blasfemando por vezes, infelizmente, achando que o maná é insosso, mas Deus, mesmo assim, com o seu perdão, nos leva até lá. Volto a repetir, essa relação, essa lembrança de que Deus é um Deus misericordioso nos ajuda na relação aqui, na espiritualidade, né? na verticalização da nossa fé aqui, mas também na horizontalidade dela. Como é ruim e como é difícil viver sem perdoar, ou sem entender que foi perdoado. Eu não consigo entender, eu não consigo enxergar um Deus que a todo momento coloca na conta, coloca sobre a mesa aquilo que já passou e já foi perdoado. Deus não tem amnésia. Portanto, quando o Salmo diz que os nossos pecados serão lançados no mar do seu esquecimento, Ele não está dizendo para nós que Ele não vai lembrar. Ele está dizendo que isso não faz mais parte da conta. Isso não pode mais ser cobrado, porque já foi perdoado, foi lançado em um lugar onde Ele prefere esquecer. Ponto.
é esse mesmo sentimento que eu tenho que ter nas minhas relações. Porque que insuportável é numa relação conjugal, quando a mulher ou o marido o tempo todo ressuscitam um assunto que já foi tratado. Poxa, aí é o defunto de novo, fedido de novo, sabe? Aquela coisa de mexer naquilo que já está morto e enterrado. Espera aí, isso a gente já tratou, isso a gente já conversou. É desonesto isso que você está fazendo, de ressuscitar um assunto em que você disse que já havia me perdoado. Então, não há perdão. E não há relação que dure, não há relação que sobreviva, não há sanidade mental, se a gente ficar toda hora relembrando aquilo que um dia foi prometido que seria colocado no mar do esquecimento. Nós também temos o nosso mar do esquecimento, devemos ter. Ou seja, quando a gente diz, eu não vou mais colocar isso na conta, já errei feio na vida. Eu sei que tem gente aqui que já errou feio na vida, já recebeu esse perdão de Deus, se foi colocado em arrependimento. Senhor, me perdoa. Viva esse perdão, viva. Isso é de Deus para a sua vida. Pare de se sentir culpado, fracassado por alguma coisa que você fez lá atrás e que ainda vem à mente. Pare, viva para frente. Deus já esqueceu. Marido, esposa, perdoou o seu marido? Por favor, seja honesto, seja honesta na sua relação com Deus e haja como Deus quer que você haja. Nunca mais toque nesse assunto. Nunca mais. Foi esquecido. E aí a vida fica mais leve. E aí eu digo aqui então, não te esqueças, não se esqueças. E essa falta de memória daquilo que Deus faz conosco, desse Deus misericordioso, pode fazer com que a gente viva muito mal. Bom, o antônimo é verdadeiro. Vivemos bem quando a gente lembra do que precisa ser lembrado e a gente esquece que precisa ser esquecido. Já ouviram falar numa holandesa chamada Corrie ten Boom? Uma mulher fantástica, que está no hall dos heróis da fé, e que eu incentivo que você leia a biografia dessa senhora. Corrie ten Boom foi uma holandesa que decidiu salvar o máximo de judeus que ela conseguisse, dentro da sua própria casa. Quando surge a guerra, os judeus estavam sendo perseguidos, ela faz um fundo falso na sua casa, e ela coloca os judeus até que conseguisse um destino para que eles não morressem. E ela esconde esses judeus. Depois de alguns anos, descobrem, a casa inteira dela é metralhada, ela vai presa num campo de concentração. A história dela é incrível, Corrie ten Boom. E ela diz algo muito legal sobre o texto em que Deus diz que os nossos pecados seriam colocados no mar do seu esquecimento. Ela diz assim: Deus jogou os nossos pecados no mar do seu esquecimento, mas também colocou uma placa escrito: proibido pescar. Não é? Proibido pescar. Porque a gente gosta de ficar lá com a varinha esperando se vem alguma coisa. Por fim, o esquecimento, ele enfraquece a nossa história, ele enfraquece um pouco a substância necessária para que nós tenhamos a base firme para viver. Quando nós nos esquecemos da nossa história, daquilo que fomos, vivemos, daquilo que já passou, a gente fica mais fraco. No seguinte sentido, porque senão parece que eu vou estar sendo contraditório, eu não estou falando dos pecados. Eu estou falando das lutas. Eu estou falando de tudo aquilo que você é. Porque você é o que você viveu. Você é a somatória de tudo aquilo que você tem para contar. Você é a somatória de todas as tranqueiras lá do passado. Lembra quando você era adolescentão lá? Eita, né? O Jimmy tinha o cabelo comprido, né, Jimmy? Tinha cabelo comprido, Jimmy? A gente era aquele tempo. Eu lembro, você sabe que eu penso assim, como a minha adolescência foi importante para mim, porque muito do que eu sou hoje, eu me percebo assim, nessa construção na adolescência. E aí os psicólogos podem me ajudar, e eu acho que não é só comigo, né? A adolescência é muito importante para a formação do caráter adulto de uma pessoa. Bom, essa história, isso tudo que eu vivi, é fundamental que eu possa então ter
a mente, trazer a memória, para que eu, mais forte, mais resiliente, consiga passar pelos obstáculos que ainda eu encontrarei à minha frente. Quem você era, quem você é hoje, com base em tudo aquilo que você viveu. Deuteronômio capítulo 6, verso 10 a 12, abra sua Bíblia lá, por favor. Deuteronômio 6, de 10 a 12, diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, e te daria grandes e boas cidades que tu não edificasses, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivas que não plantasses, e quando comerdes e te fartasses, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Veja o que o texto diz. Ele está trazendo para nós o seguinte: havendo, pois, feito o Senhor tudo isso, olha o que Deus fez, sob juramento prometeu a vossos pais, Abraão, Isaque, Jacó, que te daria essa terra, grandes e boas cidades. Ele começa a lembrar lá de todos os patriarcas e as promessas feitas a esses patriarcas. Vocês têm raízes, vocês têm história, vocês têm pai, vocês têm mãe, vocês têm família. Aquilo que vocês são hoje faz muito parte da família da qual vocês vieram, e não blasfeme mais a sua família, não fale mais mal da sua família. Tem gente que veio de uma família difícil, de um pai difícil, às vezes um pai muito rígido, sofreu com o pai, sofreu com a mãe. Eles, por mais miseráveis que possam ter sido, não sei se é o caso, eles não tinham mais para dar, eles deram o que eles sabiam, o que eles tinham dentro de si, não tinha mais. Você é que vai ser diferente, você tem mais para dar. Portanto, do lar que você veio, ou ele te serve de inspiração ou de contraste, mas é dali que vem as tuas raízes. Não posso negar o sangue do seu Alfredo Tadeu, que passa aqui nas minhas veias, foi meu pai já falecido. O sangue da minha mãe, Célia Regina, que tomara que esteja me ouvindo, que está viva hoje, mas que muito me ensinou. E eu sou um pouco deles. Tento, e não é porque eles foram ruins, mas tento melhorá-los em mim, e os meus filhos vão me melhorar neles, e assim é a minha história. Não neguem, não esqueçam, vocês têm raízes, não esqueçam. Ah, pastor, você não sabe de onde eu vim, que eu apanhei muito, meu pai me abusou. Vá pelo contraste então, e pense: Deus, me faça um homem muito melhor do que o meu pai foi, e que eu aprenda a tratar as pessoas com base em tantas feridas que o Senhor já me curou. Porque as coisas que nós vivemos, meus amados, servem. E essa semana eu escutei, e eu tomo a liberdade de falar aqui, respondo um pouco, peço perdão, mas a minha cunhada, que todos sabem, passa uma luta muito grande vencendo um câncer. E ela comentou essa semana de uma amiga que descobriu que também está com câncer. E a amiga descobriu que estava com câncer porque viu a minha cunhada, viu a Letéia incentivou ela a fazer os exames também, periódico, faça, fez e descobriu. E da boca da minha própria cunhada, ela disse assim: Deus já me usou. Deus já me usou para a vida de outra pessoa. Essa é a história dela. E eu digo isso a ela: a Letéia, depois da cura, depois que isso passar, quão mais forte você estará. Não é? E é assim com a gente. Bom, de onde você veio, quem você era, olhe para trás e veja o quão mais forte você está. Agostinho diz assim: conhece-te, aceita-te, supera-te. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Deus gosta desses memoriais das coisas importantes pelas quais nós passamos. Foi assim com o povo o tempo todo. Deus ele gosta de festa, sabia disso ou não? Deus gosta de festa. Olha a Bíblia, Deus pede para que tenha festa.
Ah, eu não vou em festa, que isso é coisa do inimigo. Só se for inimigo, teu inimigo. O inimigo não é. Vai em festa, né? Não vai ficar alcoolizado na festa lá, tal, mas vai curtir. Deus gosta, Deus pediu para o povo dançar, para o povo festar mesmo, do jeito certo, né? Sem a bagunça, mas faz do jeito certo. Deus gosta, Deus é feliz. Deus é feliz. A gente pensa num Deus assim, olha lá, hein? Se você fizer alguma coisa aí, não vai dar risada, hein? Nada, dá risada, vai, seja feliz, cada um do seu jeito aí também. Mas Deus pede para que algumas festas fossem criadas, para que ano a ano eles lembrassem do que havia acontecido. E tem um episódio muito legal, de quando o povo passa pelo rio Jordão, Josué capítulo 4, verso 4, eu vou ler um texto, tem uns 4 versículos, olha que legal. Lembra desse episódio? Então o povo passa o Jordão, lembra que a água para do Jordão, que é incrível também. Só que o mar parou, né? A água do Jordão também parou. O povo passa e diz assim, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhe 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo. Ele lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. 12. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Quais são as nossas pedras? Isso é incrível. Pai, o que são essas pedras? Filho, essas pedras são porque um dia Deus fez parar esse rio e a gente passou pelo Jordão. Deus é fiel, aquela pedra sempre estava ali para me lembrar do que Deus é capaz de fazer. A gente é presbiteriano, tem medo dessas coisas, né? Não tenho nada na minha casa que seja uma imagem, graças a Deus, né? Mas pé de coelho, lembra quando a gente era pequeno, vendia pé de coelho na banquinha para dar sorte? Não é isso, não vende mais porque é proibido, né? Mas tem, né, gente que tem as coisas assim que dá sorte, né? Tem o sapato da sorte, né? Aquela entrevista boa é aquele sapato, né? Mas não, brincadeiras à parte, não é errado, gente, eu ter alguma coisa e eu não vou adorar aquela coisa, amém? Mas eu tenho uma coisinha na minha carteira lá que eu sempre olho e falo assim: obrigado, Senhor. Aquele dia que eu fui naquele lugar, eu peguei uma pedrinha e eu guardei. Aquela pedrinha, só eu sei o que significa aquilo. É um memorial para mim do que Deus fez na minha vida. A camiseta de quando eu não tinha nada. Você tem uma roupa de solteiro que você não quer dar de jeito nenhum? Essa roupa me faz lembrar de onde eu vim. Não é? É sério, pode parecer brincadeira, mas não é. Quais são os seus memoriais? O que você tem? Pode não ser nada material, às vezes é um texto bíblico. Eu leio aquele texto, eu lembro daquela fase da minha vida. Muito obrigado, Senhor, eu sei do que o Senhor me livrou. Louvado seja o seu nome. Amados, não se esqueçam de Deus, não se esqueçam do Senhor. Verso 11 diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Guarde-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Quem se esquece do que Deus fez, pode ser uma pessoa que cultiva a ingratidão no seu coração. E não esqueça do desafio. Ligue para a pessoa, mande uma mensagem para a pessoa que um dia te ajudou, dizendo: muito obrigado, você foi instrumento de Deus na minha vida. Quem esquece do perdão divino pode carregar um fardo pesado demais para carregar, e aí não tem como viver assim. E quem se esquece, amados, da sua história, não tem raízes, talvez não tenha do que lembrar, da onde veio, e portanto não sabe para onde vai. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos o seu nome, Senhor. Vamos orar.
Pai querido, traz à memória tudo aquilo que o Senhor quer que nós lembremos e nos faz esquecer tudo que precisamos esquecer. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor já fez nas nossas vidas. E nós sabemos que o Senhor coloca anjos nas nossas vidas para serem instrumentos do próprio Senhor. Anjos chamados José, Maria, João, pessoas que foram instrumentos do Senhor nas nossas vidas. Queremos lembrar dessas pessoas e dizer muito obrigado, em sinônimo de gratidão a elas, mas principalmente ao Senhor, que nos fez e nos faz tantas coisas, Pai. Cultiva em nosso coração um coração grato. Cultiva em nosso coração o sentimento de gratidão, Pai. Que nós não lembremos do que falta, que nós lembremos do que temos. Que nós não lembremos das dores, que nós lembremos da cura. Pai querido, nós contamos contigo para também lembrar do seu perdão todas as vezes que o diabo jogar na nossa cara ou tentar jogar na nossa cara aquilo que já fizemos, quem já fomos. O Senhor nos perdoou e o Senhor tem a capacidade de nos justificar. O Senhor consegue, Deus, nos tirar lá da lama, nos limpar, nos trazendo para uma vida pura, santa, limpa. Nos faz lembrar sempre disso, Pai querido. Que as relações aqui horizontais, matrimoniais, filho, pai, enfim, sejam pautadas por esse princípio também. Que aquilo que já passou, já foi tratado, já foi perdoado, fique no mar do esquecimento e que ninguém vá lá pescar. Obrigado, Deus, porque nós temos a certeza, a convicção também de tudo aquilo que vivemos é plano do Senhor para a nossa vida, faz parte da nossa história. E nós queremos lembrar, sim, Pai, da onde viemos, trazendo sempre conosco os memoriais, para que tenhamos em mente, Deus, o dia que o Senhor nos livrou. Mais gratos seremos assim, Pai. Nós louvamos o Seu nome, oramos